Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, resultado, gabarito, a gente vai agora fazer a correção das questões de língua portuguesa. A prova estava muito fácil, né, gente? Estava muito tranquila. Questões que a gente viu aí na nossa revisão. Então, assim, eu julgo que tinha uma questão ali que foi uma pegadinha, mas as demais todas muito fáceis, concordo? Então, vamos lá para a primeira questão. Gente, a questão 1 tá falando do livro. E assim, a questão 1 não precisava nem você ter lido o livro para achar a resposta correta, porque as alternativas que estavam incorretas, que estão erradas, elas eram muito absurdas. Então não tem por que errar essa questão. Eu espero que todo mundo tenha acertado. Infelizmente, tivemos uma única questão do livro O Menino do Dedo Verde. Podiam ter mais questões, certo? Mas vamos lá. Então, olhem lá, na página 38 do livro, O Menino do Dedo Verde, lê-se o seguinte: o jardineiro Bigode era um velho macampúzio, de pouca conversa e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta cor de neve brotava-lhe entre o nariz e a boca. Ele tinha um bigode gigante ali, né? Ao encontrar o Sr. Bigode, qual é a principal lição que o Tistu aprendeu com ele? A convivência da disciplina militar. Gente, olha que absurdo, né? Porque ele organizava os jardins de forma militar. Opa, tá errando aqui já, tá? Isso aqui é totalmente absurdo, concordam? A necessidade de riqueza para ser feliz, pois ele usava plantas raras para enriquecer sua família. Não, também, gente, absurda a questão aqui. A preocupação com o trabalho duro, pois ele trabalhava incansavelmente nos jardins. Não cita isso aqui também, tá? Então, ó, a importância de melhorar o ambiente por meio do plantio de flores em lugares desagradáveis da cidade. Gente, até quem não leu o livro sabe responder essa questão aqui, concordam? Questão muito fácil. Vamos lá para a próxima questão? Olha lá, gente, questão 2, então. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, eu tô bem na frente, né? Então, a questão passada eu não abri. Mas assim, gente, questão do livro, a gente não vai nem perder muito tempo comentando. Tava muito fácil, tá? A questão 2, se vocês lembrarem, ela tem no nosso material, certo? Essa tirinha tá lá no nosso material, já caiu também em simulados. Então, é uma questão fácil, não podia ter errado. É pura interpretação. Então, diz o que lá a questão 2? Observe a tirinha que segue para responder a esta questão sobre o sentido das palavras. Olha lá, vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também, tá? Então, a gente trabalha ali com homônimos, certo? O sentido das palavras. E isso a gente atribui um sentido e uma interpretação a essa tirinha. Qual das alternativas, então, gente, era a mais óbvia? Questão muito fácil também. Então, vamos lá. Eu vou só fechar aqui para vocês conseguirem ver, porque eu estou bem na frente. O efeito de humor da tira, então, efeito de humor, que às vezes não é tanto humor assim, né? Mas vamos lá. O homem queria ver o pôr do sol e o garoto não estava disposto a fazer o mesmo. Não, né, gente? Ele estava vendo o pôr do sol, né? Estou vendo o pôr do sol, não estava vendendo, estava vendo. O garoto desistiu de vender o pôr do sol, o que fica claro no último quadrinho. Também não, questão absurda, ele desistiu de vender. Em nenhum momento ele teve a intenção de vender o pôr do sol. O sujeito adulto não compreendeu o verdadeiro sentido da expressão vendo o pôr do sol. E aí, gente? Olha a última, olhem lá. O garoto queria vender o pôr do sol, mas não encontrava quem quisesse comprar sua mercadoria. Ele não queria vender, tá? Ele estava apreciando o pôr do sol. Então, é óbvio que o adulto não compreendeu a placa, né? Vendo o pôr do sol, porque tem essa questão da ambiguidade. Ele podia estar vendendo o pôr do sol ou simplesmente apreciando, olhando o pôr do sol. A alternativa correta, então, aqui, letra C. Questão dada, certo? Tirinha conhecida já. Vamos lá? Próxima questão 3, então. Leia o poema de Oswald de Andrade com atenção. Vício da fala. Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia.
para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, olha só, gente, aqui o vício da fala está falando de variedade linguística, tá? Uma variedade mais coloquial, certo? Então, de acordo com a norma culta e fonética da língua portuguesa, a sequência LH empregada nas palavras milho, melhor, telha e telhado é classificado como? Gente, vimos isso na nossa live, certo? Sexta-feira, na nossa live de revisão. Então, hiato é um encontro de duas vogais em sílabas separadas. Lembram disso? Sa e da. Tá? Lembram dos dígrafos? Os dígrafos que significam o quê? Duas letras, um único som. Então, tínhamos lá LH, CH, NH, RR, SS. Lembram dos dígrafos? A gente comentou sobre eles. Então, aqui, gente, sem mais demora, falamos de dígrafos. Então, a alternativa correta, letra B, tá? Ditongo, hiato, tritongo continuam falando de encontros de vogais. Então, ditongo, lembram lá? História. Olha lá, encontro de duas vogais na mesma sílaba, tá? Tritongo, Paraguai. Agora que tá acabando, tô ficando prática na canetinha, gente. Olhem lá, tá? 3 vogaizinhas ali na mesma sílaba, ok? Questão fácil também. Quem assistiu a nossa live, tá? Rapidinho para responder essa questão aí. Vamos lá, então, questão 4. Olha lá o texto, bem bonitinho o texto, né? Um pouquinho, falando um pouquinho mal de mulheres, né? Vamos lá, gente. As duas mulheres e o céu. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Ai! Gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito. Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos, porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu que continuava a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Então, finalmente tomou uma decisão. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Como se fossem só mulheres que falassem, né, meninas? Vamos lá. Então, lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Gente, o tapete azulado, ele está se referindo a quem? Está se referindo ao céu, certo? Então, para não repetir a palavra céu, ele usou um outro termo aqui para evitar essa repetição. Então, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente tomou uma decisão. Quem tomou uma decisão? O tapete azulado, que é o céu, ok? Olhem lá a nossa questão. Leia este fragmento de um conto africano. Considerando o contexto, a expressão que funciona como sujeito do trecho. Sujeito, tá? Ou seja, quem realiza a ação. Do trecho grifado, finalmente tomou uma decisão, é o céu. Gente, eles poderiam até ter explorado um pouquinho mais essa questão. Eu pediria o tipo de sujeito também. Então, o tipo de sujeito aqui, ele é o quê? Oculto, desinicial, elíptico, porque eu consigo localizar pelo contexto quem é. Então, o céu, certo, gente? Tá bem claro ali se a gente retomar uns trechinhos anteriores, que é o céu a resposta para a nossa questão. Questão fácil também, certo? Muito, muito fácil. Vamos lá, questão 5 agora. Gente, eu falo que as questões estão fáceis, mas vocês viram, na nossa live eu comentei que a polícia, ela gosta bastante dessa parte da gramática. Então, para quem estudou essa parte da gramática bem aplicada, foi muito bem na prova. Então, não tinha muita pegadinha, não tinha questão de muita interpretação, ou questão muito difícil, tá? Você estudando aquilo que a gente passou, as nossas revisões da live, caiu. Caiu exatamente aí aquilo que a gente tinha comentado, certo? Então vamos lá para a questão 5.
A questão 5, ela traz uma placa ali, ó, dizendo, ó, no trânsito, o sentido é a vida. Leia este anúncio institucional para responder a essa questão sobre acentuação gráfica. É óbvio, sempre vão trazer uma questãozinha de acentuação. Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem a mesma classificação da palavra sublinhada no anúncio quanto à posição da sílaba tônica. Tá? Então, assinale a alternativa em que todas as palavras possuem a mesma classificação da palavra sublinhada no anúncio, tá? Quanto à posição da sílaba tônica, certo? Então, ou seja, gente, trânsito, a gente sabe que é uma, ó, trânsito, certo? É uma proparoxítona. Então, a gente tinha que olhar as alternativas e saber quais delas traziam todas proparoxítonas. Gente, só de cara, só de olhar, a gente já consegue saber que é a letra A, concordam? Por quê? Olha lá, vamos detalhar aqui, ó. Árabe, árabe, proparoxítona, certo? A antepenúltima sílaba. Cólica, lâmpada, certo? Então, gente, letra A, acredito que a maioria de vocês, ou todos, né? Ninguém perdeu tempo com essa questão aqui. Porque só de olhar a primeira palavra aqui, ó, é sofá. Ela só tem 2 sílabas, então já não posso marcar a alternativa B. Ó, túnel, tá? Por mais que você tente dividir e achar 3 sílabas, não tem como. Então, túnel também não cabe, tá? Além, ó, além, não dá. Papéis, não dá, tá, gente? Então, a única alternativa é a letra A, certo? Fácil. Questão fácil. Para quem trabalhou bastante acentuação, eles poderiam pedir acentuação de paroxítonas, que é muito mais difícil. Não, pediram acentuação mais fácil, proparoxítonas, tá? Classificação da sílaba tônica, proparoxítona. Ela não estava nem falando em si de acentuação, e sim, né, de posição de sílaba tônica. Lembrando que as nossas palavras, elas têm sílaba tônica e nem todas têm acento, ok? Lembram que quem não tem sílaba tônica são aqueles monossílabos átonos, certo? Então, vamos lá. Gente, questão 6. Deixa eu dividir com vocês isso aqui. Teve aluno, não foi um, foram vários alunos falando que essa questão estava errada, tá? E que, assim, tinha que anular e a maioria se perdeu aqui, tá? E, assim, é uma questão tão simples, mas eu entendo que às vezes na hora daquela ansiedade de resolver a prova, vocês acabam deixando passar detalhes. É normal a gente deixar passar detalhes. Mas olha só, gente, o que ele fala aqui? Ele fala que assinalar, que é pra gente assinalar a alternativa em que a grafia, ou seja, o que é grafia? Escrita, certo? De todas as palavras está correta. Lembra que eu falei, risquem essa prova, tá? Ele se enrolou. Gente, olha só, já me deparo aqui, certo? Com 2 R's na palavra enrolou. Já tá errado, tá? Agora tinha gente colocando, né? Enrolou para responder ao pai, o pai, falando de coisas que não tinham nada a ver. Então, era só a escrita mesmo de algumas palavras. Então, olha lá. Hoje, Ernesto chegou mal-humorado. Essa aqui tá certa. Tá? Agora, por que as outras estão erradas? Gente, isso aqui foi muita maldade. Olhem só. Aquela criancinha. Gente, preciso do C cedilha aqui? Tá errado. A D tava bem mais fácil, né? Porque, ó, por causa, esse Z aqui tava bem em evidência, então a gente já sabia. Mas olha só, eram essas palavras aqui que vocês tinham que olhar, tá? Fiquei curiosa agora. Quem acertou essa questão? Tá? Quero saber quem acertou essa questão aqui, porque era uma questão fácil, mas ela trabalhava muito com aquela coisa de respira, leia certinho as alternativas, leia todas as palavras, tá? E assim, passou, né? Perder questão aí de bobeira, né, gente? Mas estava fácil, tá? Olhem lá, gente, questão 7, também comentada na live, tá falando sobre interjeições. Então, olhem lá. Leia um trecho do livro A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, para responder à questão proposta. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão. Gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu, minha irmã falou. Olha como vem coisa. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido é meu. Ih, que colar bacana, vai combinar com o meu suéter.
Vê se veio alguma camisa do tio Júlio para mim. Assinale a alternativa cuja frase retirada do texto apresenta uma interjeição. Gente, fala sério. Precisava pensar aqui? Não tinha que pensar aqui, certo? De cara, a gente vai aonde? Alternativa B. Tá? Então, gritou da porta, não tem interjeição. Pacote da tia Brunilda, também não. Vai combinar com o meu suéter? Também não. A única alternativa que apresenta esse I aqui. Esse I não é naquele sentido depreciativo, né? De que, ih, que colar bacana. Uma pessoa que ficou surpresa quando viu o objeto, certo? Então, interjeição. Lembrando, interjeição ela expressa uma emoção. Nesse caso aqui, ou ficou surpresa, ficou admirada, tá? É isso que a interjeição traz aqui pra gente. Questão também muito fácil. Vamos lá, gente, questão 8 agora. A questão 8, ela diz lá o seguinte: leia o trecho do texto O Príncipe Desencantado para responder à questão proposta sobre classes gramaticais. Já vou fazer um comentário aí, gente, só vou fechar aqui a câmera para sair da frente ali das letras C e D, das alternativas C e D, tá? Olhem lá, O Príncipe Desencantado. O primeiro beijo foi dado por um príncipe em uma princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Gente, eu acho que quem fez essa prova não gostava muito da gente não, viu? Porque olha, o tempo inteiro tá falando mal de mulher, dizendo que a gente fala demais. Isso não é verdade, hein? Então, olhe lá. Então, teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo bem forte. A princesa caiu imediatamente em um sono profundo. E dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Que maldade com essa princesa, gente. Porque ela falava demais, os príncipes não queriam acordá-la, deixa ela dormindo. Então vamos lá. Na língua portuguesa, a palavra a pode ser artigo, pronome oblíquo ou preposição. Gente, quem lembra da nossa live? Exatamente isso aqui, ó. Falei exatamente sobre esse artigo, sobre o pronome oblíquo e a preposição e como identificar quando era um, quando era outro. Até eu dei a sugestãozinha de quando é pronome oblíquo, a gente consegue pôr ela no lugar. Mas lembrando que ela não realiza ação, então por isso que a gente troca pelo pronome oblíquo correspondente, que é o a. Fácil, tá, gente? Então, qual das alternativas, ó? Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um pronome oblíquo, que retoma a palavra princesa. Então, se retoma a palavra princesa, para começar, não pode ter a palavra princesa, certo? Próximo desse A, ok? Então, olhem lá. Esperou a princesa. Gente, a princesa, ó, substantivo, artigo, tá? Então, princesa, não tem como retomar a palavra princesa, sendo que a palavra princesa está explícita aqui. Questão fácil também. Apesar de trabalhar com essa diferença entre esses as de classes gramaticais diferentes, que não é uma coisa tão simples, a questão estava muito simples. Ó, muito simples. Letra B. A princesa caiu imediatamente em sono profundo. De novo, a princesa. Substantivo, certo? Aqui, novamente, eu tenho um artigo. E não tem como retomar a princesa, porque ela já está especificada, ela está explícita aqui. Agora, olhem lá. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Beijado quem? Beijado ela. Claro que eu não posso, né? E beijado ela, porque ela não realizou a ação, foi ela quem foi beijado. Então, tenho que trocar para um pronome oblíquo correspondente, que é o a. Mas ele refere-se a quem? A ela, a princesa. Tá escrito a palavra princesa aqui por perto, gente? É claro que não, ela tá longe aqui, ó. Não tem uma princesa, né? Igual nas alternativas A e B. Então, achamos a nossa alternativa. Só para desencargo de consciência e dizer que a gente não analisou todas as alternativas, olhem lá. Parece que a notícia se espalhou. Gente, a notícia, ele acompanha a palavra notícia, que é um substantivo. Então, aqui, novamente, eu tenho um artigo, tá? Resposta, então, letra C. Fácil, muito fácil. Espero que vocês não tenham perdido essa questão, porque eu comentei sobre ela na live e falei como um macetezinho para vocês
conseguirem localizar quando é pronome oblíquo, ok? Chegando aí quase no final, questão 9. Observe o conteúdo presente na imagem que se segue para interpretá-la. A gente vê vários, né, objetos, máquina fotográfica, um guia, uma carta. Gente, o que será que é isso? Parece uma calculadora, um despertador, um rádio. E o nosso querido celular, que tem todas essas funções hoje. Aí ele fala assim, né? Calma aí, pessoal, eu tenho uma ligação especial com vocês. Por quê? Ele traz de tudo, certo? Mas acho que eles estão meio revoltados, então, ancestrais. A imagem apresentada está relacionada a um assunto da modernidade. O texto que melhor a explica, considerando o contexto apresentado na charge ancestrais, é o que diz que... Estranho isso, né? Mas, gente, ancestral, certo? Aquilo que vem antes. Então, aqui dependeria, né, da interpretação dessa palavra aqui. Estou na frente de novo, tá? Então, ancestrais, certo? Vamos lá ver as alternativas? Gente, era longo, é complicado para ler só, mas sem preguiça de ler. Vamos lá. Letra A. O título remete ao aparelho celular, dando, o título. Gente, o título diz ancestrais, tá? Tá dizendo que remete ao aparelho celular. Então, o celular é um moderno, né? Os ancestrais são todos os outros. Por aqui, a gente já vê que a alternativa A já está incorreta. Dando-lhe devida importância às expressões faciais presentes no relógio, na câmera fotográfica, no guia, na calculadora, na carta e no rádio, são a prova de que eles se sobressaem em relação ao aparelho celular. Claro que não, eles não se sobressaem, eles ficaram esquecidos, porque o celular traz tudo isso, um único aparelho, tá? Em um único aparelho. Então, gente, lá no início já estava errado e aqui a gente já consegue entender que não pode ser a alternativa A. B. O relógio, a calculadora, a carta, a câmera fotográfica... Opa, câmera... Eita, tá difícil. Câmera fotográfica, o guia e o rádio estão apontando os dedos para o aparelho celular, querendo tirá-lo de circulação, pois não veem nele utilidade no mundo moderno. Gente, tá? Eles estão apontando, sim, para o aparelho. Até aqui tá certo. A gente não tem ideia disso aqui, tá? E não tem como inferir que eles querem tirá-lo de circulação. Eles estão revoltados pela carinha deles lá, pois não veem nele utilidade para o mundo moderno. Totalmente o contrário, certo? É útil, é prático, tem tudo que a gente precisa num aparelho só. O aparelho celular é visto, portanto, como sem função em relação aos outros instrumentos presentes na imagem. E aqui já era, certo? Gente, as questões só estavam longas, tá? Mas era fácil. C. O aparelho celular está tentando se justificar com os outros instrumentos tecnológicos e de comunicação, alegando que há um vínculo entre eles. Tenta, portanto, amenizar o conflito apresentado na imagem. Exatamente, gente, exatamente. Então, o celular está ali dizendo que tem ligação com eles, porque ele tem todos esses aparelhos ali juntos, né, num só, mas a situação não é muito agradável, tá? Eles não estão muito felizes. Então, ele tenta amenizar realmente esse conflito. A nossa alternativa correta. Só por desencargo de consciência, letra D. A câmera fotográfica e a carta são os únicos instrumentos que têm razão em não aceitar a presença do aparelho celular, pois ele eliminou completamente a utilidade delas. Gente, não tem nada a ver isso aqui. Não dá pra gente inferir que são os únicos que têm razão a não aceitar a presença do aparelho do celular, tá certo? A gente não pode inferir esse tipo de coisa. Não tem meios para isso. Por quê? Todos esses aparelhos ali, ou esses objetos, eles foram substituídos por um só. Então, eles não deixaram de ter utilidade, mas eles são usados de uma forma diferente agora, tá? Então, única alternativa correta, letra C. Sem nenhum problema com a questão, gente. Tudo certo? Espero que vocês tenham acertado. Questão 10. Eu achei muito divertida a questão 10. Aliás, essa prova ela estava bem tranquila, bem divertida, os textos estavam bem simples, não eram textos longos. Tava muito bom de resolver. Vamos lá para a questão 10, gente. Conversa entre duas crianças do século XXI no berço. E aí, velho?
Beleza, cara? Ah, mais ou menos. Ando meio chateado com algumas coisas. Quer conversar sobre isso? É a minha mãe. Sei lá, ela anda falando umas coisas estranhas, me botando um terror, sabe? Como assim? Por exemplo, alguns dias antes de dormir, ela veio com um papo doido aí. Mandou eu dormir logo, senão uma tal de Cuca ia vir me pegar. Mas eu nem sei quem é essa Cuca, pô. O que eu fiz pra essa mina querer me pegar? Você me conhece desde que eu nasci. Já me viu mexer com alguém? Nunca. Pois é, mas o pior veio depois. O papo doido continuou. Minha mãe disse que quando a tal da Cuca viesse, eu ia estar sozinho, porque meu pai tinha ido para a roça e minha mãe passear. Mas tipo, o que meu pai foi fazer na roça? E mais, como minha mãe foi passear se eu estava vendo ela ali na minha frente? Então, é um texto que traz bastante coisas da informalidade, da linguagem do dia a dia, certo? E tá falando sobre o quê, gente? Sobre uma canção de ninar. Todo mundo já deve ter ouvido isso, tá? Então, leia a seguir um diálogo fictício entre dois bebês para responder a questão. Uma análise do texto permite alegar que... O que permite alegar, gente? O autor traz, no texto, conversa entre duas crianças do século XXI no berço. Uma canção de ninar conhecida do universo infantil. Então, assim, ele traz nesse texto uma canção de ninar conhecida no universo infantil. É que aquela brincadeirinha lá, aquela musiquinha de dorme neném, né, que a Cuca vem pegar, certo? Então, essa canção que ele traz, que ele retrata ali, que os bebês do século XXI não estão entendendo nada, tá? Então, aqui, gente, já temos a alternativa correta. Por quê? Olha só as absurdas, as coisas absurdas que as outras questões nos trazem. A personagem ouvinte mostra-se desinteressada pelo relato do amigo. Claro que não, ela fala lá, tá? Quer falar sobre? Então tá interessado sim. Então não podemos, ó, isso aqui não é fato, tá? Não dá para inferir isso aqui não, muito pelo contrário. A C, risca, adoro riscar a questão que é absurda. A interpretação que a personagem falante teve da mãe em relação a ele é preocupante, pois sugere abandono infantil. Não, gente, era só uma musiquinha, só uma canção de ninar. Também é absurda. Pensando quem que conseguiu inventar essas questões aqui. O narrador do texto está em terceira pessoa. Ah, essa aqui era a única útil, tá? Mas assim, a gente sabe que não está em terceira pessoa, porque é um dos nenéns que relata. Tá? Que conta a história. Tá, certo? Então, não tem como estar em terceira pessoa, gente. Somente primeira pessoa, tá? É um diálogo e um dos bebês está contando a sua história ali com esse primeiro contato com essa música de ninar que é muito antiga, certo? Fácil questão também, gente? Fácil, né? Então, chegamos à questão 11. Questão 11 também é engraçada, certo? Assim, placa de carro, anúncio, Instagram, a gente vê muito disso. As pessoas não estão muito preocupadas com a forma que elas escrevem mais. Não passando a informação, para elas está ótimo. Mas olha só que engraçado. Diz lá na placa, gente. Muitos gostam, até difícil de ler, né? Muitos gostam, vários odeiam, mas todos respeitam. Estranho, né? Aí ele diz lá, muitas pessoas não se preocupam mais com uma escrita de qualidade, nem ao expor um texto ao público, nem tem vergonha de escrever isso aí. A placa à vista é um exemplo disso. A reescrita da placa, com as devidas readequações, está correta em... Gente, questão fácil também. Se alguém errou essa questão, vai fazer a forquinha lá assim, ó, e a gente vai chamar ali no cursinho, a gente vai pendurar aqui, ó. Aí eu e meus bonequinhos ali. Vê como eu sou boa desenhista? Vamos lá, gente. Ó, muitos gostam. Gente, a gente já sabe que tá errado, tá? Então, a essa altura, e tudo que vocês estudaram, essa questão aqui não tem nem que comentar. Aonde que você bate os olhos e já vê que tá certo? Letra B. Muitos gostam, vários, ó, com acento bonitinho, odeiam, mas todos respeitam, tá, gente? Aqui continua, ó, odiarão. Aqui tem uma diferença entre odeiam, presente, e odiarão, futuro. Não é isso que eles estão pretendendo ali na placa,
tá? Então, errado aqui também, ele troca o tempo verbal. Muitos gostarão, vários odiarão, mas todos respeitarão. Por que não pode ser a letra D, gente? Porque a intenção da placa é o presente. Muitos gostam, vários odeiam, mas todos respeitam, tá? Então, não posso trocar o tempo verbal, porque a reescrita, mantendo o sentido, mantendo o tempo verbal. Então, somente letra B. Eu espero que ninguém tenha feito isso aqui, ó, tá? Porque aqui eu troco o tempo verbal, futuro do presente, certo? Então, questão fácil também. Questão 12. O site do GE Globo divulgou em 2015 uma série de perguntas feitas por fãs de Neymar e as respostas que o atleta brasileiro deu. Uma das séries de perguntas feitas por fãs de Neymar e as respostas que o brasileiro deu. Leia o conteúdo de parte da reportagem para responder a esta questão. Vamos lá. O que você falaria para um jovem que quer ser jogador? Neymar, eu falaria para nunca desistir. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás e fazer de tudo para tentar conseguir. Mesmo que enfrente dificuldades, que ele não pare e não desista. Certo? Então, primeira questão respondida. Se você não fosse jogador de futebol, o que seria? Boa pergunta. Neymar, eu não me vejo fazendo outra coisa. Gosto muito de cantar, o que me faz bem. Gosto de estar feliz com a vida, mas não me vejo fazendo outra coisa, só jogando futebol mesmo. Você era um aluno bom na escola? Neymar, nunca fui um dos melhores alunos não, mas também não era o pior. Dava um trabalhinho para os professores, mas sempre estava bem. Então, gente, a gente tem aqui, a gente tem o discurso direto. Então, as perguntas e as respostas do jogador Neymar. O que pede a questão? Longo, né? Pra gente ler, deixa eu sair da frente aqui de novo. Assinale a alternativa em que a fala do Neymar foi adequadamente transcrita em terceira pessoa, sem perder o vínculo com as informações fornecidas da matéria. Gente, é só uma transposição do discurso direto para o indireto. Então, primeira pessoa é na voz do Neymar, ele está falando, em terceira pessoa alguém vai dizer o que o Neymar disse, ok? Vamos lá, então? Então, questão 12, letra A. Ao ser perguntado sobre que carreira teria caso não fosse jogador, Neymar respondeu que nunca pensou em mudar de profissão. Verdade, ele falou que não saberia fazer outra coisa, tá correto. O atleta ainda comentou que era um aluno mediano. Tá certo, gente, ele não era nem o melhor, nem o pior, nem o melhor, nem o pior. Era um aluno mediano. E deu conselho para os fãs, dizendo que eles nunca devem desistir dos próprios sonhos. Exatamente, se você sonha em ser o jogador, você tem que perseguir esse sonho, é isso que ele fala lá. Gente, é uma alternativa bem propensa a estar a resposta correta, a mais correta, certo? Vamos analisar as outras, tá? Vamos deixar essa aqui por alto um pouquinho. Letra B. Ao ser questionado por fãs sobre vida particular e profissional, gente, vida particular até dá para dizer ali sobre ele ser bom aluno, tá? O jogador brasileiro Neymar falou que nunca desistiria da carreira do futebol e que correu muito atrás do seu sonho. Gente, ele fala para os outros que devem correr atrás dos sonhos. Mencionou também que, apesar das dificuldades, conseguiu vencer no período escolar. Ele não fala isso. Ele diz que não era o melhor aluno, mas não era o pior aluno também. Então aqui a gente vê que não está adequado com o diálogo, com as informações que o Neymar passa ali naquelas respostas, certo? Aquele diálogo lá não corresponde à alternativa B por várias situações, tá? Não era uma questão tão fácil, tá, gente? Mas também não era uma questão difícil. Bastante atenção, sem problemas para resolução. C. Quando fãs questionaram Neymar sobre sua vida escolar, o atleta disse que foi bom aluno, mas aprontava um pouco. Gente, ele não fala que foi bom aluno, ele não foi nem o melhor, nem o pior. Então não dá para dizer que ele foi um bom aluno. Além disso, mencionou que aconselha outros jogadores a construírem carreira na música. Ele não fala isso, gente, ele fala que ele gosta de música, mas não se imagina
fazendo outra coisa, nunca se imaginou fazendo outra coisa. Então, alternativa C também não, tá? Não. Letra D. Quando perguntado sobre a possibilidade de seguir outra carreira que não fosse a do futebol, Neymar disse que já quis ser músico. Não, gente, ele não disse que quis ser músico, ele disse que gosta de cantar. Então, esse já quis não confere, né? Não está de acordo com o que está passado lá no discurso. Pois gosta de cantar. Então, ele gosta de cantar, mas ele nunca quis ser músico. Ele sempre quis ser jogador de futebol. Disse ter sido bom aluno. Não, ele era um aluno mediano, de novo. E ainda aconselhou os jovens a correrem sempre atrás dos seus sonhos. Tá, aqui tá certo, mas essas outras informações não trazem, tá, a correta transposição do discurso lá. Então, alternativa correta, letra A. Gente, eu considerei uma questão um pouquinho mais elaborada, porque não é fácil a gente fazer essa transposição de discurso, que a gente acaba fazendo paráfrase. O que é uma paráfrase? A gente diz as mesmas coisas, só que com outras palavras, tá? Então, exigiu um pouquinho que o aluno tivesse essa capacidade. Questão considerada um pouco difícil. Questão 13, gente. Questão 13, ele traz a imagem ali de um acidente, né? Um carro, uma ambulância parada, um ciclista ali no chão, algumas pessoas ali em volta, policial. E ele pede o quê pra gente? Observe a imagem que segue para responder a esta questão sobre clareza na escrita. Então, vamos lá. Qual é a alternativa que noticia o acidente da imagem em melhor redação, considerando a seguinte ordem? Gente, você tinha que considerar a seguinte ordem: tempo, sujeito, ação e lugar, tá? Ou seja, tinha que ser nessa ordem. Sendo nessa ordem, eu já mato qual questão, ó? O ciclista, não é o tempo, foi atropelado, tá? Na Rua na Rua Américo. Gente, questão 13, a única que começa com o tempo, ó, na tarde de ontem. Depois ele fala o sujeito. O ciclista Mário da Silva, 23 anos. Ó, o sujeito, a ação. O que aconteceu? Foi atropelado por Celso Souza, condutor de um carro. Onde é o lugar? Onde? Na Rua Américo Almeida, centro de Belo Horizonte. Letra A. Assim, eu não sei se vocês prestaram atenção, né, nessa situação aqui, tá? Ele pede na mesma ordem, gente, na ordem da escrita: tempo, sujeito, ação, lugar. Se você seguisse a mesma ordem, você veria que nenhuma das outras alternativas estava de acordo, exceto a letra A. Questão fácil também, só prestar atenção a esse detalhe. Questão 14. Vamos voltar aqui, cadê meu texto? Aí. Questão 14. O texto que segue é uma carta escrita durante o período da pandemia. Leia-o com atenção para responder a essa questão. Gente, eu não vou ler porque a gente vai perder muito tempo. É um texto longo, muito bonito, por sinal. É uma avó que escreve uma carta para o neto, falando de toda essa saudade que ela tinha, mas por um motivo da pandemia ela não podia abraçá-lo. Ela conta detalhes que talvez ele nunca tenha visto uma carta, porque agora ele tem todos esses aparelhos eletrônicos, mas ela comenta que escrevia cartas para a bisavó, ou seja, para a mãe dela e para o avô antes deles se casarem. Fala para ele que talvez ele não entenda essa mensagem porque ele tem todo o tempo do mundo e ela não tem todo esse tempo. É um período longo pela espera em abraçar o neto, mas é curto porque ela já é uma idosa. Então, simplesmente ela fala que espera que ele fique protegido e aguarda para que em breve ela consiga dar esse abraço tão gostoso nesse neto. Certo? Então, depois de fazer toda a leitura dessa carta, que acho que esse era o texto mais longo que tinha na prova, ele pede para a gente avaliar as questões lá. Ó, a partir do texto lido, tem-se como certo que o assunto principal da carta, pelo contexto da escrita, considera. Vamos tirar eu aqui de novo. Letra A, o desejo de um neto em ver sua avó. Gente, aqui a gente já vê que está errado, porque é a avó que escreve essa carta para o neto. E o neto, ele tem o celular, fazer videochamada, conversa por telefone. Para a avó isso não é o suficiente, tá? Então a carta é da avó, então não tem esse desejo do neto, certo? Já eliminamos a primeira alternativa aqui já no início. As memórias que uma amiga mais velha, gente,
uma amiga mais velha, não, era a avó. Então aqui, ó, letra B incorreta já também. C. A saudade que a autora da carta menciona sentir do marido e da mãe para quem escrevia cartas. Gente, ela menciona a mãe, que era ali a bisavó do menino, e o avô, que para quem ela escrevia cartas, mas ela não menciona essa saudade. Essa saudade é do neto. Ó, ela também revela que o motivo da escrita para o neto é a saudade que está sentindo dele. Então, aqui está correto, mas nessa primeira parte não, ela só menciona que ela vai estar escrevendo uma carta, coisa que era comum para a época dela e que talvez o neto não tenha visto, que ela escrevia muitas cartas para a mãe dela, que é a bisavó, e para o marido, que é o avô do menino, certo? Então só nos resta, gente, a letra D, certo? Olha lá. Os efeitos da distância forçada entre a avó e um neto por causa da pandemia. Sim, porque as crianças, elas poderiam transmitir a Covid para esses avós. E eles são mais sujeitos a terem complicações. Então foram afastadas as crianças dos avós. A avó escreve também sobre hábitos de comunicação do seu tempo do seu tempo de menina e recursos tecnológicos que o neto conhece. Sim, então ela cita que os tempos de comunicação eram através da carta. A carta era o principal. Retoma lá que fala que ela escrevia cartas para a bisavó dele e para o avô do menino, certo? E que agora os recursos tecnológicos que o neto conhece são bem diferentes. Tá? Então, a alternativa correta, letra D. Questão 15. Essa foi a questão que eu achei mais difícil da prova de vocês, tá? Porque tem alguns conceitos ali que é difícil de entender, ainda mais na hora de uma prova assim. Então, essa questão até poderia ter errado, tá? Mas ficaria pelo menos entre duas ali. Vamos analisar lá a questão? Eu só vou fechar a câmera para eu não ficar na frente. A questão diz o seguinte: leia a transcrição da redação de uma criança no 5º ano do ensino fundamental a respeito dos professores para responder a essa questão sobre produção de texto em norma culta. Tá? Então, a partir da leitura, verifique-se que a criança escreveu a redação. A gente tem ali as alternativas. Mas olhem só, gente, olhando a redação, tá muito ruim com relação ao conteúdo. Então ele tenta falar o quê? Que ó, os professores e professoras, até é ruim ler desse jeito, ó, deveriam ser mais respeitados dentro e fora da escola. Então ele transmite a ideia de que o professor precisa de respeito, porque eles ensinam matérias. A não brigar, eles ensinam também, ó, além disso, não brigar, respeitar os colegas e outros professores. E ensina a gente, ó, escreve junto, né, a ser alguém na vida e escolher algumas profissões. Olha quantos desvios. E se não existisse, meu Deus, como é que se lê isso? Ele quis dizer existisse. Professores e professoras, ninguém ia ser alguém na vida. E não existiria conhecimento. Eu acho a importância dos professores. Então, ele passa a ideia da importância dos professores, que se não houvessem professores, não existiriam as outras profissões, certo? Não existiria o conhecimento, então essa é a importância de ser professor. Então, assim, o que ele pede nas alternativas? Diz para a gente verificar a redação da criança. Primeiro, na letra A, ele diz lá que a criança apresentou uma escrita adequada das ideias. Gente, a escrita das ideias não está adequada, a gente consegue entender o que ele queria dizer, certo? Dá para entender claramente o que ele queria dizer, mas a escrita, a ideia não está nada adequada, está muito bagunçado, ele não termina períodos, está faltando pontuação, concordância, está faltando tudo. Assim, ele transmite uma ideia, mas de uma forma bem precária. Então, ele não apresenta uma escrita adequada, tá? Então, cadê aqui nossa canetinha? Não posso dizer que isso aqui está correto. Ainda ele termina, ó, de modo que não há problemas quanto ao conteúdo, nem dificuldade para acentuar as palavras. Totalmente falso aqui, né, gente? Então eu acredito que a letra A, ninguém de vocês ficaria em dúvida, tá? Mas olha lá, letra B. Tem noção do que quer manifestar quanto ao conteúdo textual.
Então, ele tem essa noção, a gente acabou de ver que ele quer dizer que os professores são importantes, que eles ensinam matérias, ensinam a respeitar os colegas, outros professores. Se não houvesse professores, não teriam as profissões e nem o conhecimento. Então, ele tem noção do que ele quer manifestar, sim, mas apresenta graves e muitos problemas de ortografia, acentuação, pontuação, tudo, tá? Gente, fica em evidência aqui a letra B. C. Apresenta clareza na escrita. Não tá claro. A gente infere as coisas, a gente sabe o que ele quer escrever, mas não tem clareza, tá? Então, eu não me preocupei com relação à letra A, alternativa A, nem a alternativa C, tá? Porque ele diz ainda, apresenta clareza, mas foi influenciada pela escrita tecnológica. Aqui não tem a escrita tecnológica, vamos supor, a utilização da escrita no WhatsApp, a gente abreviar, o PQ, o que, tá? O porquê, o não, tá? Não tem essas abreviações, esses meios que a gente utiliza para a linguagem ser mais rápida. Não faz esse uso, tá? Aí a letra D, gente, eu acredito que quem marcou a alternativa B, que é a correta, tá? Já vou dizer para vocês que é a correta, mas muitos eu tenho certeza que ficaram aqui na letra D também, porque diz assim, ó, registra informações sem clareza quanto ao conteúdo. Na verdade, ele tem clareza porque a gente consegue entender o que ele quer dizer, mas assim, não posso dizer que está totalmente... que eu não sei o que ele pretendia dizer, certo? Então não está totalmente sem clareza. Eu sei o que ele queria dizer, só que está totalmente truncado esse texto, tá? Aí ele vai além, ó. E desvios no uso de S, SS, M, N, X, o G, o Z, além de escrever a gente de maneira incorreta. Então ele cita todos esses erros. Isso aqui induz vocês ao erro. Tenho certeza que induziu muitos de vocês ao erro. É uma questão que eu considerei difícil. Por quê? A gente, como professor, entende que o aluno tem noção do que ele quer manifestar. Certo? A gente entende o que ele queria dizer, só que ele registra isso de forma, com muitos erros, não é de uma forma clara, mas não sem, clareza quanto ao conteúdo. Eu sei o que ele quer expressar, então não pode ser a alternativa D. Essa era a única questão que eu considerei difícil na prova de vocês. Então, a alternativa correta, gente, letra B. Gente, espero aí que vocês tenham acertado, a gente está recebendo as correções aí de alguns alunos que estão entrando em contato, falar pra gente o número de acertos. Faça isso que a gente está ansioso aqui também para saber quantas você acertou, certo? Mas a prova não estava difícil. A única questão mais complicada, eu acho que era essa 15 mesmo, certo? Beijo aí para vocês, até! Fala moçada, professor Brian chegando para mais uma resolução aqui com vocês. Vamos fazer a resolução da prova do Colégio da Polícia Militar, processo seletivo 2024-2025, viu? Vamos dar uma olhadinha nas questões aqui, tem alguns cuidados que você tem que tomar e eu vou te mostrar aqui ao longo da resolução. Vem comigo, olha só. Na primeira questão, que era a questão de número 16 da prova, ele diz o seguinte, ó. Dona Ana está cortando barbantes para decorar um vaso. Ela separou 18,7 dm em 3 partes. O que é o dm? dm é decímetros. Então, 18,7 decímetros. Lembre-se que abaixo da escala do decímetro, nós temos a escala do centímetro. E aí era só multiplicar por 10. Ou seja, ela separou 187 centímetros, sendo duas delas do mesmo comprimento. Sabendo que cada parte igual ficou com 46 centímetros, qual é o comprimento da terceira parte? Então vamos lá. Se ela tem duas partes de 46, então nós temos 46 centímetros mais 46 centímetros. 46 mais 46 são 92 centímetros, perfeito? Então vamos lá. Ao todo, ela tem 187 centímetros, menos os 92 centímetros, que são as duas partes iguais. 7 menos 2, 5, 18 menos 9, 9. Ou seja, o terceiro pedaço é um pedaço de 95 centímetros. Note aqui que para você resolver o problema, nós precisamos lembrar do sistema de medida e deixar todo mundo na mesma unidade. Não tem como comparar decímetro com centímetro. Ou todo mundo vira decímetro,
ou todo mundo vira centímetro. E para a gente fechar agora, ó, 95 centímetros, se você subir no andar de cima, na graduação acima, você terá, dividindo por 10, 9,5 decímetros. E dividindo por 10 de novo, 0,95 metros. 0,95 metros, valor que aparece e está assinalado ali na letra D. Maravilha? Gabarito oficial correto, tudo certo. Vamos em frente com a próxima questão. Vamos lá, próxima questão vai aparecer aí na tela para você. Vejamos. Em um projeto da escola de João, os alunos podem trocar o lixo reciclável por fichas na cantina. Nesse mês, ele conseguiu juntar 12 quilos de latinhas de alumínio. Então vamos lá, ó. 12 quilos de latinha de alumínio e 9 quilos de garrafa PET. Muito bem. Ele continua dizendo: sabendo que o quilo do alumínio, da latinha de alumínio ou do quilo de alumínio custa R$ 3,50. Ou seja, ele juntou 12 quilos vezes os 3,50. Mas ele juntou 9 quilos de garrafa PET a 90 centavos. Perfeito? Então, aí está a situação. 12 quilos a 3,50 mais 9 quilos a 90 centavos. Perfeito? Vamos fazer primeiro a multiplicação, ó. 12 vezes o 3,50 vai deixar R$ 42. E 9 vezes o 90 centavos dá R$ 8,10. Perfeito? R$ 42 inteiros mais R$ 8,10. 42 mais 8 são R$ 50,10. R$ 50,10 é o valor final que as fichas que o João adquiriu. Então, o valor final, R$ 50,10, gabarito que aparece aqui na letra D. Maravilha? Mais uma questão, gabarito correto, interpretação feita, ou seja, tudo certo na questão 17. Perfeito? Vai aparecer mais uma questão para você agora. Vamos à questão de número 18. Veja só. Observe as soluções de duas expressões numéricas que seguem, e aí estão as duas. Expressão numérica 1, expressão numérica 2. Ao analisar o resultado, verifica-se que, primeiro, nesse caso, nós estamos falando de operações com frações, perfeito? Lembre-se que esse tipo de operação é resolvido da esquerda para a direita. E outro detalhe importante, primeiro as multiplicações e divisões e só depois as contas de mais e de menos. Então, vamos olhar a primeira expressão. 9/8 menos 1/8 dividido por meio. Então, o primeiro resultado é esse aqui, ó. 1/8 dividido por meio. Tem uma prioridade para fazer a conta. Então vai ficar assim, ó. 9/8 menos. Como que divide duas frações? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Perfeito? E agora vem a segunda pergunta. Como que multiplica duas frações? Para multiplicar duas frações, você vai fazer numerador com numerador. 1 vezes 2, 2. E denominador com denominador, 8 vezes 1, 8. E agora ficamos com 9/8 menos 2/8. Para fazer a conta de menos, os denominadores já são iguais. Repete o denominador e opera o numerador. 9 menos 2, 7, 7/8. Note que ficou bonitão aqui o 7/8, ou seja, a nossa expressão 1 está correta, perfeito? Agora vamos fazer a mesma coisa para a expressão de número 2. Eu vou sair da tela para liberar o espaço e já conversamos. Vamos lá. Lembre-se que é da esquerda para a direita, primeiro as multiplicações e divisões. Note que não tem divisão, mas tem multiplicação. Como que multiplica frações, moçada? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então nós vamos ficar com 5/9 mais 2 vezes o 4 é 8 e 3 vezes o 3 dá 9.
8 sobre 9 menos 2 sobre 9. Quando você tem denominadores iguais, fica bem fácil de fazer a conta de mais e de menos. Repete o denominador e opera o numerador. Então vai ficar assim, ó, 5 mais 8 dá 13, 13 menos 2 dá 11, 11 dividido por 9. 11 dividido por 9, lindão também esse resultado. Então aí está o gabarito, a expressão numérica 2 também está verdadeira. Ou seja, os dois resultados estão corretos, gabarito que aparece aqui na letra B. Maravilha? Cobrança envolvendo problemas de frações são muito comuns na prova do CPM e aqui mais um ano seguiu a tendência da prova cair operações com frações. Maravilha? Vamos para a próxima? Tem mais questões? Claro que tem. Vamos lá, próxima questão, exercício de número 19. Vem comigo, olha só o que está sendo proposto. Diz o seguinte: a ginástica é um dos 4 esportes disputados desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna. Em uma das provas de ginástica, há a barra assimétrica, cujo aparelho é formado por 2 traves, que medem 2,4 metros de comprimento cada uma. A mais alta tem 2,36 metros do chão e a mais baixa tem 1,57 metros. As 2 traves formam 2 retângulos conforme a figura. Pergunta: com base nessas informações, assinale a alternativa que determina a diferença entre a área desses retângulos. Talvez lá na hora da prova tenha um detalhe que a gente tem que acrescentar aqui, que é o manuseio de fazer operações à mão. Você deveria ter treinado antes, porque lá na hora da prova você acaba tendo que resolver à mão. Aqui na correção a gente acaba, para não deixar o vídeo extremamente longo, as continhas a gente acaba agilizando. Mas se você não conseguiu e tem que se preparar de novo para fazer a prova, a primeira dica já fica aqui para você: faça contas à mão. Não faça na calculadora, porque lá na hora da prova não dá tempo, tá? Bora lá então, vamos lá. Como que a gente vai fazer essa questão então? Nós vamos simplesmente calcular a área. Eu vou chamar aqui, ó, de área 1, a primeira, vou sair do vídeo para sobrar espaço, e aqui será a nossa área 2, legal? Como nós vamos calcular a área de um retângulo? É o comprimento, no caso 2,4, vezes a largura, que é 2,36. Base vezes altura, comprimento vezes largura. A primeira área vai ser 5,664, desculpe. 5,664. A segunda área vai ser a área do retângulo de novo. Comprimento 2,4 vezes a largura, que dá 1,57. Fazendo essa conta, chegaremos a 3,768. Legal? Quando nós temos essa continha, agora eu tenho que fazer a diferença. A diferença é o resultado da conta de menos. 5,664 menos 3,768. Legal? Vamos lá. 6 vai ficar 5 para a unidade ficar 14. 14 menos 8 dá 6. Perfeito? Agora nós vamos ficar aqui, ó. O 6 fica 5 para ficar 15 na dezena. 15 menos 6 dá 9. Note agora que os 5 inteiros vai ficar 4, para aqui ficarmos com 15. 15 menos 7 dá 8. E 4 menos 3 dá 1. 1,896 metros quadrados. Gabarito que aparece está assinalado aqui na letra C. Legal? Como disse e insisto, neste problema nós tínhamos o desafio adicional de ter que trabalhar com operações à mão. Então treinar operações à mão é um detalhe bastante importante aí. Legal? Vamos para mais uma? Tem mais questões? Claro que tem mais. Vamos lá, próxima questão, exercício número 20. Olha só. Raíssa Leal é uma medalhista olímpica do skate street e decidiu construir um corrimão para treinar em sua casa, com dimensões representadas na imagem.
Assinale a alternativa que corresponde em metros ao perímetro. O que é perímetro da figura mesmo, moçada? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, é a soma de todos os lados. Isso é perímetro. Muito bem. E do retângulo formado entre o corrimão e as barras verticais e o chão, conforme indicado na imagem. Perceba que a própria prova colocou a figura ali e, para ter certeza que todo mundo ia entender a questão, ela até colocou uma setinha dizendo assim, ó, esse é o nosso retângulo, perfeito? Muito bem, para calcular o perímetro de um retângulo, você vai ter que somar todos os lados. Repare aqui o seguinte, ó, a altura do nosso retângulo, a dimensão que está em pé, o próprio desenho já falou que é 0,03 metros. Então, se eu vou calcular o perímetro, do lado esquerdo é 0,03 metros. Do lado direito também é 0,03 metros. Agora falta a parte de cima e a parte de baixo. Como que eu vou fazer? Os mais desatentos vão pensar que a parte de cima e a de baixo é 1,6, mas não é, porque é 1,6 tirando 0,15 duas vezes. Então vai ser aqui, ó, essa medida vai ser 1,6 ou 1,60 menos 0,15 do lado esquerdo e menos 0,15 do lado direito. Se você preferir, deixa eu sair aqui da imagem, vai ser 1,60 menos 0,30. Quem deve 15 está devendo 30. E 1,60 menos 0,30 dá 1,30. Ou seja, é 1,30 m na parte de baixo e 1,30 m na parte de cima. Vamos somar? 0,03 mais 0,03, os dois têm duas casas após a vírgula, então dá 0,06. Mais 1,30 mais 1,30 dá 1,60. Ou seja, 2,60. 1,30 mais 1,30 dá 2,60. Somando tudo, então, 2,60 mais 0,06 dá 2,66. Ou 2,66, aí está o gabarito que aparece na letra C. Cuidado aqui, ó, porque a letra A, moçada, ela tinha uma armadilha. A letra A estava falando sobre a área, tá? Mas era perímetro, soma de todos os lados. Por isso o gabarito é a letra C, perfeito? Então, 20, letra C, e vamos em frente, vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, questão de número 21. Bora lá? Vamos resolver juntos aqui, olha só. Deise é responsável pela compra de vale transporte dos estagiários de uma empresa, que custeia as passagens de ida e de volta. Não esquece, ó, é a ida e a volta de cada dia trabalhado para cada estagiário. No mês de julho, foram trabalhados 20 dias. Cada dia tinha 5 estagiários e não esqueça que eles iam e voltavam. Vou sair aqui para escrever. Olha só, no mês de julho a situação é 20 dias. Como ele ia e voltava, tem que multiplicar por 2 e tem que multiplicar por 5 porque tinham 5 estagiários. Perfeito? 20 vezes 2 dá 40. 40 vezes 5 vai ficar basicamente 200, ok? Ou seja, no mês de julho foi utilizados 200 vale transporte. Muito bem. Já no mês de agosto, as coisas mudaram. Tiveram 22 dias trabalhados. No mês de agosto eles também iam e voltavam, só que a empresa agora tinha somente 4 estagiários. Eram mais dias, mas também eram menos pessoas, perfeito? 22 vezes 2 dá 44. E 44 para 4 vezes 4 são 176 vales transportes. Legal? Vamos à pergunta final. Considerando que cada estagiário tem direito a uma passagem de ida e uma de volta, repare, por isso que eu multipliquei por 2,
e que o valor de cada passagem era R$ 4,25, então conclui-se que Daisy gastou mais em qual mês? Primeiro, qual mês ela gastou mais? No mês de julho, ela gastou 200 passagens, no mês de agosto, 176. Essa diferença é uma diferença de 24 passagens a R$ 4,25. Lá vai de novo a parte da multiplicação. 24 vezes o 4,25 dá R$ 102. Ou seja, ela gastou R$ 102 a mais em julho, porque tinham 200 passagens, em relação, ou seja, comparando com o mês de agosto. Então aqui está o gabarito que aparece assinalado na letra A. Maravilha? Mais uma dica, como eu falei, você precisava, né, na hora da prova ali, tá bem preparado com a parte de continhas. Aqui na correção, a gente vai adiantando a correção, mas as operações deveriam ser feitas à mão. Perfeito? Bora para mais uma, vamos lá. Essa aqui é bem interessante, a questão 22, tomara que você tenha acertado. Olha só, ele diz o seguinte: nas turmas do colégio da Polícia Militar, foi realizada uma eleição para escolher a cor da camiseta que os alunos usariam no evento. O resultado aqui está. Ao analisar o gráfico com o resultado da eleição, realizada pelos alunos, chega à conclusão que a cor que obteve mais votos é qual? Vamos lá. A cor branca teve 28,85%. A cor preta teve 28,90%. Olha aqui a maldade, ó. Ele colocou 28,9%. Mas um bom jeito de comparar é colocando todas as casas após a vírgula. Caso falte, você acrescenta com 0. E a outra aqui é 28,847. Então repare, ó, se tem 3 casas após a vírgula, vamos voltar arrumando, ó. No caso da coluna do meio, 900, e no caso da primeira coluna ali, 850. Ou seja, o 28 todo mundo tem. Qual número é maior? 847, 900 ou 850? Claro, a camiseta que ganhou é a que tem a cor preta, gabarito que aparece na letra D, e ela teve 28,900%. Será que você lembrou lá na hora da prova que quando tem casas omitidas após a vírgula, você tinha que completar com 0? Eu espero que sim, viu? Bora pra frente, vamos lá para mais uma questão. Bora pra frente, questão de número 23. Olha só o que diz a questão. Eu vou sair aqui porque eu vou usar o espaço para fazer a continha. Olha só. O basquete é disputado nas Olimpíadas desde 1936. O Colégio da Polícia Militar, em homenagem ao ano olímpico, resolveu fazer uma competição interna de basquete com as turmas de 6º ano. A regra do jogo é: os participantes marcam pontos ao acertarem a bola na cesta, e a pontuação varia de acordo com a distância do lançamento. Muito bem. Aí vem o detalhe. A tabela a seguir apresenta a pontuação correspondente a cada turma de acordo com a quantidade de cestas convertidas. Assinale a alternativa que corresponde à turma do 6º ano, que fez a mesma pontuação da turma do 6º E. Então vamos lá. Eu quero saber, assinalar a alternativa da turma que fez do 6º ano, que fez a mesma pontuação do 6º E. Primeiro, vamos olhar lá para o 6º E? Vamos lá. Ó, 6º E é a última turma aqui, ó. 6º E. Note, o 6º E, ele fez quantos pontos? Vamos lá. De 3 pontos ele fez 5. Então é 3 vezes 5 que deu 15. Vamos deixar aqui o 15. De 2 pontos ele fez 10 cestas. 2 vezes 10 são 20 pontos. Ali começo eram 15. E de 1 ponto eles fizeram 4. 4 vezes 1, 4. Portanto, o 6º E fez 15 mais 20 deu 35, mais 4 deu 39. Perfeito? O 6º E fez 39 pontos. Vamos ver o 6º D agora? Vamos lá. 3 vezes o 4 dá 12.
Guarda aqui o doce. De 2 pontos, 2 vezes 8 dá 16. Repare, ó, 12 mais 16 já deu 28. 1 ponto foram 11. 11 vezes 1 dá 11. Ou seja, 11 mais 16 vai ficar 27. 27 mais 12 também dá 39. Ou seja, o sexto D fez a mesma pontuação do sexto E. E aí está o nosso gabarito que aparece na letra A. Legal? Cuidado aqui porque tem uma armadilha reservada nessa questão. De repente, na hora da emoção, você vê a tabela lá e fala: ah, eu queria ver qual turma foi que teve mais acertos, tá? Não foi a turma do D. Ele pergunta, não é a turma que teve mais acertos. Ele queria saber qual é a turma que empatou em pontos. Então é o sexto D com o sexto E, ambos com 39 pontos. Maravilha? Bora para mais uma? Vamos lá. Já vai aparecer na tela para você. Vejamos, ó. Os alunos do 5º ano de uma escola participaram de uma gincana organizada pela professora de matemática. Uma das atividades consistia em circular 9 inteiros e 5 centésimos. E aí? Vamos lá. O 9 inteiros, tá tudo certo, todos eles começam com 9. Depois da vírgula vem a primeira casa. A primeira casa é conhecida como a casa dos décimos. Primeira casa. E a segunda casa é a casa dos centésimos. Casa dos centésimos. Ou seja, se eram 9 inteiros e 5 centésimos, então é 9 inteiro, nenhum décimo e 5 centésimos. 9,05. 9,05. Quem conseguiu fazer corretamente foi a equipe verde. Gabarito que aparece aqui na letra C. Maravilha? E se tivesse uma terceira casa após a vírgula, aí seria a casa do milésimo. Décima parte, primeira casa após a vírgula. Segunda casa após a vírgula é a casa do centésimo. E a terceira do milésimo e assim sucessivamente. Maravilha? Bora para mais uma. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Questão de número 25. Acompanha comigo aqui na tela. 3 chapas foram inscritas para a eleição do Grêmio Estudantil do Colégio Oficina da Criança. Os alunos Maria, José e Gabriel são os presidentes das chapas. E aí ele diz o seguinte: o resultado da eleição é chapa 1, 7 sobre 20, chapa 2, 2 sobre 5 e chapa 3, 1 sobre 4. Após a apuração dos votos, a ordem das chapas da mais votada para a menos votada é qual? Primeiro, você não consegue comparar frações que têm denominadores diferentes. Eu preciso deixar os denominadores iguais. Se o número de baixo for o mesmo, aí eu vou ver qual é o maior número de cima. Então, vamos voltar com carinho aqui para a questão. Repare que a chapa 1, ela tem 7 sobre 20. Enquanto a chapa 2 tem 2 sobre 5. Só que não vou conseguir fazer muita coisa com esse 2 sobre 5. Então eu vou fazer uma fração chamada fração equivalente. O que é uma fração equivalente? É alterar a parte de baixo, o denominador, e alterar a parte de cima, o numerador. Para chegar a 20, eu deveria multiplicar por 4. Aí 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 4 é 20. Entenda, 2 pedaços de 5 é a mesma coisa que 8 pedaços de 20. É equivalente. Então a chapa 2 já ficou com um pedaço maior do que a chapa 1. Vamos ver se você entendeu esse raciocínio? Ó, vou sair para fazer a continha. 1 sobre 4. Neste modelo, ou desta forma, tá difícil de comparar. Então vamos ajustar para o denominador 20. Para que o denominador vire 20, eu terei que deixar 5 vezes maior. E aí vai ficar 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5 é 20. 1 de 4, ou 1 quarto, é a mesma coisa que 5 sobre 20. Qual é a chapa que teve a maior quantidade de votos? 2. 8 de 20. Depois veio a chapa 1, 7 de 20. E por último veio a chapa 3 com 5 de 20.
213, ali está o gabarito que aparece aqui na letra B. Maravilha? Feita a correção, acredito, penso eu, que não temos grandes possibilidades de recurso. A prova foi bem construída, foi bem arquitetada, então tá tudo certo aí. Legal? Espero que você tenha ido bem, espero que você tenha conseguido desenvolver aquilo que você gostaria e conte conosco, conte com Mais Militar, sempre aqui oferecendo a melhor preparação para você. Legal? Tô indo nessa, um abraço, fique com Deus, bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau. Gente, vamos falar então sobre as questões de ciências. 4 questões bem fáceis também, certo? Vamos lá, deixa eu sair do meio aqui. Olhem só. Depois da tragédia das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, as cidades ainda sofrem com os rejeitos deixados pelas enchentes, as quais se misturam com o lixo doméstico, gerando entulhos e lixões provisórios. Assinale as afirmações abaixo sobre enchentes e problemas ambientais. Vamos lá, gente. Dejetos, são os lixos ali, podem acumular ratos e a urina desses roedores podem transmitir doenças como a leptospirose. Isso mesmo, gente, aquela doença lá transmitida pela urina do rato, da bactéria leptospira, que ocorre a partir de lesões na pele. Então a pessoa fica circulando ali no meio daquela água, se tiver alguma lesão, ela pode sim ter essa leptospirose, tá? Então, corretíssimo aqui. Os resíduos, além de exalar gases, depois de 2 ou 3 dias, podem gerar chorume, capaz de contaminar o lençol freático. Gente, esse chorume é um líquido poluente, tá? De cor escura e odor forte que se infiltra no solo e pode sim contaminar essas águas subterrâneas. Então, verdadeiro também. As enchentes de causas naturais ocorrem quando o leito de um rio é inundado além do seu limite, ocasionando cheias na área onde o rio está. Perfeito aqui também, né, gente? Sem questionar. Queimadas, remoção de mata ciliar, que é aquela vegetação que fica em volta ali do rio, tá? Aquela vegetação nas margens do rio, certo? Quando o rio impermeabilização do solo. O que é essa impermeabilização? Gente, é asfalto, a gente vai construindo coisas e casas e asfaltando tudo, a água já não penetra mais, no solo. Então, impermeabilização dos solos e falta de planejamento urbano são fatores que contribuem para as enchentes. É o caso do Rio Grande do Sul, gente, exatamente isso aqui. A destinação correta para os resíduos sólidos e o processo de assoreamento dos rios diminuem as chances de ocorrências de enchentes. Gente, até aqui está correto, certo? Agora, quando ele fala do processo de assoreamento, gente, esse processo de assoreamento é o acúmulo de terra, de lixo, matéria orgânica lá no fundo do rio. Certo? Por quê? Porque foram retiradas essas matas ciliares, que é essa vegetação em volta do rio, então vai tudo para dentro do rio, tá? Então essa aqui, a segunda parte dela não está correta. Então temos como corretas as assertivas 1, 2, 3 e 4, que é a alternativa D. Certo, gente? Fácil a questão, né? Gente, a questão 27... eu achei um pouquinho mais elaborada, assim, não estava difícil. Porque algumas coisas eu sei que é mais complicado de vocês entenderem. Por exemplo, os sais minerais. A gente tem em torno de 21 sais minerais que são importantes no nosso organismo, que ajudam o nosso organismo também em todos os processos, tá? Então, entre os sais minerais, a gente tem zinco, ferro, tá? E cada um tem o seu processo ali. A gente consegue esses sais minerais também através da nossa alimentação, assim como as vitaminas, certo? Então, assim, era uma questão um pouquinho mais elaborada por causa dessa questão aqui dos sais minerais, só. Mas vamos lá, ele fala assim, uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo humano. A respeito disso, associe as colunas que seguem. Gente, vamos lá. Então, a gente tem primeiro proteínas, tá? Então, as proteínas, gente, elas são encontradas em alguns alimentos e elas servem... Opa,
elas servem para quê? Ó, elas promovem a formação e o crescimento do tecido no nosso corpo. Elas são encontradas em alimentos como carne e ovos, tá? São alimentos ricos nesse nutriente. Eu comentei até com vocês em sala que para quem não come muita carne, não come ovo, precisa repor vitamina B12, tá? Que é bem importante para esses outros processos ali no nosso organismo. Então, se você não come carnes, não come ovos, tem outros alimentos que são fonte de proteínas, sim, mas é necessário você repor, porque a falta disso, gente, gera um monte de problemas, tá? Problema de memória, um monte de coisas, tá? Então, questão, ó, aqui, número 1, certo? Vamos lá. A2, ele fala sobre os carboidratos, que são massas, esses carboidratos, que são lá os simples, os complexos. Os simples é o açúcar, por exemplo, você come um açúcar, é um carboidrato simples. Ou seja, ele não vai sofrer todo aquele processo, ele vai direto lá para sua corrente sanguínea e vai te dar energia, depois vai te dar sono. E os complexos são aqueles que precisam ser sintetizados depois lá, que são massas, arroz, são que tem trigo de certa forma. Tá? Não só isso também, tá? Mas fica aqui a questão 2, certo? Vamos lá. Gente, mas tá brigando comigo aqui. Os lipídios são gorduras, certo? São as gorduras, nós falamos sobre as gorduras. Lembram quando a gente falou até sobre as curiosidades lá sobre o colesterol ruim, sobre o colesterol bom, o que gerava um, o que gerava o outro, qual o problema das gorduras ruins no nosso organismo? Então, a gordura, gente, ela tem um papel importante no nosso organismo também. Certo? Então, assim, principalmente no frio. Por que a gente come mais no frio? Porque a gordura deixa a gente com esse isolamento térmico, mantém a gente mais aquecido, certo? Aquelas pessoas que são muito magras, elas passam muito frio. Então, os lipídios, eles têm, fornecem energia e funcionamento como isolante térmico. Claro, gente, que na medida certa, lembra que a gente conversou lá sobre os colesteróis também, ok? Muito complexa essa questão, que não dá para aprofundar muito para explicar para vocês. Mas olhem só, vamos supor que eu já não sei, né, que os sais minerais também são nutrientes, essas vitaminas, né, são esses nutrientes que o nosso organismo precisa para que a gente consiga sobreviver, para a gente formar tecidos, células, para a gente manter o nosso corpo no devido funcionamento. Olhem só, eu já tenho 2, 1, 3. Vamos lá, ó. 2, 1, 3. Já não pode ser letra A. Deixa eu ver. Já não pode ser letra B. Já não pode ser letra D. Então, assim, máximo, se eu soubesse pelo menos a primeira ali, a segunda, eu já mataria a questão, gente. Tá, e aonde entra, então, os sais minerais? Olhem lá. Os sais minerais, eles entram... 4, né? Eles entram aqui, ó. É como o cálcio, certo? O cálcio está relacionado à formação de ossos e dentes, certo? A pessoa mais tarde, quando ela fica mais velha, lembra que a gente comentou? Ela vai perdendo cálcio, ela precisa repor, certo? Porque senão ela vai ter sérios problemas ósseos, ok? Então, é um dos sais minerais, e é muito complexo isso, porque são 21 sais e cada um tem sua função ali no organismo. E o último, é claro, tá disfarça, é vitaminas, que é a 5 aqui. Então, questão aqui A5, que são micronutrientes que auxiliam no metabolismo e podem ser produzidos pelo nosso corpo. Então, muitos deles são produzidos sim, a gente consegue suplementar também com vitaminas, tomando vitaminas, mas eles são produzidos através da nossa alimentação, de uma boa alimentação. Questão chata, questão difícil sim, gente. A alternativa correta, letra C. Mas, ó, eu não precisava ter todos esses detalhes sobre sais minerais e vitaminas, porque esses aqui a gente fala bastante e eu acho que vocês lembraram. Tanto é que eu vi que muitos dos alunos acertaram a questão. Parabéns, porque não era uma questão fácil. Questão 28. Deixa eu sair da frente aqui de novo, gente. Questão 28 era uma questão fácil, tá? E a gente viu bastante disso em sala. A parte de astronomia é muito interessante, né? Todo mundo gosta de falar sobre astronomia. Então, olha só, gente, o que ele pedia? Para você falar, aliás, marcar verdadeiro ou falso em relação às características dos astros e do sistema solar.
tá? Então, olha só, nem todos os pontos brilhantes no céu são estrelas. Alguns são planetas ou satélites artificiais. Aqui, gente, é verdadeiro, porque ele não está dizendo que satélites, ó, os planetas, né, têm luz própria. Ele está dizendo que esses pontos brilhantes que a gente vê no céu, nem todos são estrelas. Alguns são planetas, porque eles recebem essa iluminação e a gente os vê também. Não significa que tem luz própria. Tá? E não é isso que a questão está dizendo, por isso que é verdadeiro. E outros são satélites artificiais, o homem lança lá no espaço, certo? Então, satélites naturais, também conhecidos como luas, são corpos celestes que orbitam planetas. Perfeito aqui também. Tá, que vizinho ruim, hein? Vamos lá. Os planetas têm brilho próprio. Gente, acabou. Não vou nem terminar de ler, certo? É óbvio que não, eles não têm brilho próprio, eles não têm luz própria, tá? Falso. E orbitam em torno de estrelas. Até aqui, beleza, mas não tem brilho próprio. Todos os planetas do sistema solar, gente, quando ele fala todos, são visíveis sem o auxílio de instrumentos de observação do céu. Não, a gente tem planetas que estão anos-luz de distância, então não tem como, tá, gente? Falsa a alternativa. Então, a única que traz pra gente verdadeiro, verdadeiro, falso, falso é a letra A. E, gente, por mais que eu tenha me confundido ali na letra A, tá? Ela daria a resposta, ó, falso, falso, não, verdadeiro, falso, só a letra A mesmo, gente. Assim, lembra, tem que saber fazer prova. Se eu tenho dúvida em alguma, olha lá as alternativas, vai pelo que você sabe, pelo que você tem certeza, porque aqui eu concordo, do jeito que foi colocada a questão, gera ali um pouquinho de dúvida, mas a questão está correta e é verdadeira, ok? Questão 29, última lá de ciências, gente. A malária é uma infecção dos glóbulos vermelhos. Ele diz o quê? Os glóbulos vermelhos, gente, são as nossas hemácias. Lembra que a gente comentou em sala? Tiveram até perguntas sobre o que era ali os glóbulos vermelhos, onde que ele era produzido, onde eles eram produzidos, quando a gente para de produzir essas células, o que que acontece no nosso organismo. A gente conversou sobre isso. Então, a gente tem, ó, é uma célula. Então, ó, não é um órgão, não é um tecido. Por mais que eu não soubesse, tá? Mas mesmo assim, gente, vamos ver. Opa, volta. A segunda, olha lá, volta. Transmitida pela picada de um mosquito fêmea infectado. Ele nem pedia nada sobre a malária, só tá dando uma informação e pedindo para você dizer o que é célula, o que é órgão, o que é sistema, só isso. A malária causa febre, calafrios, sudorese, mal-estar e às vezes danos ao coração. Gente, o que é o coração? É um órgão. Então não posso dizer ó, que é um organismo, que é um tecido, que é um sistema. Só cabia aqui, tá? É um órgão. Volta. Tô com problema aqui, gente. A direção tá zero. Cérebro e pulmões. Se o coração é um órgão, tá? O pulmão também é um órgão. Então aqui, tá? Ó, essas outras aqui... Aliás, todas, né, gente, estariam eliminadas. E olha lá, a última, volta aqui. E lesões no sistema digestório. Gente, ele já tá falando sistema, tá? Por isso que eu falei, ó, forquinha aqui, ó, para quem errou, ó. Para quem errou isso aqui, ó. Vou pedir para Keila lá, ó. Quero saber quem errou a questão 29. Gente, ele dá a resposta praticamente. Desculpa, eu tô atrapalhada aqui. Então, alternativa D. Questão muito fácil, gente. Não tinha o que contestar, tá? Gente, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí acertado muitas e muitas questões. Ainda estamos aguardando aí os gabaritos de vocês, tá? Um beijos e a gente se vê aí em breve. Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui para mais uma aula, hoje corrigindo a prova de Geografia do Colégio da Polícia Militar do Paraná, 2024 para 2025. Primeira questão. O processo de modernização da agricultura no Paraná, o qual teve por objetivo o aumento da produtividade agrícola, ocasionou uma série de consequências, entre as quais destaca-se a migração da população rural em direção às cidades. Então aqui nós já temos um primeiro recorte, que é o recorte da modernização agrícola, então a passagem daquela agricultura manual, com o uso de enxadas, né, para uma agricultura um pouco mais moderna, com o uso de máquinas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, né, aviões hoje, que é uma característica mais ali dos anos 60 para frente, 70, 80, 90, né, a agricultura do Paraná foi se modernizando. O trabalho de uma máquina, por exemplo, uma colheitadeira, faz o trabalho de 1000 pessoas. Então, quando a gente teve essa modernização da agricultura,
as pessoas que habitavam e tinham o seu sustento, né, na lavoura, acabaram ali tendo seus postos de trabalho acabados, né? Foi justamente porque a máquina faz muito mais rápido, muito mais barato e muito melhor do que a mão de obra humana, e essas pessoas perderam o seu trabalho. Quando perdem o seu trabalho, vão para a cidade, né, viver na cidade, no que a gente vai entender ali como o êxodo rural. Então, a migração do campo para a cidade. Então, justamente isso, né? Então, como é chamado o deslocamento dos trabalhadores do meio rural para as áreas urbanas? Então, no caso aqui, ele está fazendo uma chamada no final do primeiro parágrafo, então a migração da população rural em direção à cidade, isso é êxodo rural. A pergunta, ele está reforçando isso de novo. Então, o que é o êxodo rural? Quando as pessoas saíram aqui do campo, né, elas saem de forma definitiva. Então, a migração, nós entendemos que é um movimento de pessoas de caráter definitivo. Tá? Então, isso é importante. No caso, um número massivo de pessoas, a gente vai chamar de êxodo rural, então as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. A letra D está corretíssima. É a migração de retorno, tá? Não é isso. A migração de retorno é quando uma pessoa migra, ela sai de um lugar, vai para o outro, fica lá alguns anos e depois ela volta para o lugar de origem dela, tá? Por algum motivo. A migração pendular não é, tá? A migração pendular, o mais correto é chamar de movimento pendular, porque não é algo definitivo. É justamente um movimento de pessoas, por exemplo, num ambiente urbano. Então a pessoa sai de uma cidade pequena, vai para a cidade grande trabalhar, depois ela volta. Tá? Então isso é um movimento pendular. Então isso não caracteriza a saída definitiva de pessoas do campo para a cidade. E a letra C, migração externa, é quando, por exemplo, um brasileiro vai morar nos Estados Unidos da América, vai morar em algum país europeu, vai morar no Japão. Então ele saiu daqui, fez um movimento de migração, um movimento definitivo, e foi morar em outro lugar. A gente está falando, né, não é para fora do Brasil, é internamente mesmo dentro do Paraná. Então a gente pode entender como interna, né? Um tipo de migração interna, não externa. Ficamos com a letra D como correta, perfeito? Gente, uma outra questão, né? Leia o conceito de cartografia para responder a esta questão. A cartografia é uma área do conhecimento geográfico que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de técnicas para a representação da superfície terrestre em escala reduzida e para a leitura e compreensão de mapas. É um texto retirado diretamente do site do Brasil Escola. A leitura e a compreensão do mapa só é possível por meio de elementos que possam orientar e organizar a análise. Assinale a alternativa que corresponde às linhas imaginárias principais. As linhas imaginárias principais são paralelos e meridianos. Né? Os meridianos são semicírculos traçados de polo a polo a partir do meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste. Isso nos dá uma definição de longitude que varia de 0 até 180, podendo ser 180 oeste ou 180 leste. Latitude é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador, podendo ser norte ou sul, variando de 0 graus, que seria o Equador, até 90 graus norte ou sul, que seriam os polos. Tá? Então, letra A. Paralelos e meridianos são linhas imaginárias traçadas sobre o globo. Até aí é verdade, né? Elas não existem de fato, a gente que as desenha, né? Com o principal objetivo de auxiliar na localização, até aí tá certo, tá? Ele coloca de montanhas, não de montanhas. Na verdade, é feito para a gente estipular coordenadas e identificar as coordenadas, não é para localizar nada, né? B. Os paralelos são dispostos horizontalmente? Sim, né? Se a gente pensar nos paralelos, que são a partir da linha do Equador, eles são realmente dispostos na horizontal. E formam círculos concêntricos, sim, a cada 1 grau, né? Então, a partir do Equador, então 90 ao norte, 90 ao sul, que diminuem de tamanho conforme se distanciam da linha do Equador, sim. A B está corretíssima, tá? Corretíssima por quê? Os paralelos, o Equador é o paralelo máximo e o polo seria o paralelo mínimo. Pensa numa bola. O centro, o Equador de uma bola é a região mais, né, com a maior dimensão. E conforme você sai do Equador e vai para os polos, isso vai diminuindo, uma esfera, né? Então, justamente, realmente elas diminuem de tamanho conforme se afasta do Equador. A letra B está corretíssima. Letra C. Os meridianos consistem em semicírculos traçados horizontalmente que se encontram nos polos. Não, eles são traçados na vertical. O resto está certo, né? São semicírculos traçados, mas eles são na vertical, eles são de pé, tá? E não deitado. Letra D. Nas linhas horizontais, há paralelos notáveis que auxiliam na delimitação de fusos horários existentes. No que ele está falando? Nas linhas horizontais. Tá?
Linha horizontal, para a gente, vai ser justamente o Equador e os demais paralelos, que auxiliam na delimitação de fusos horários. Isso é um pouco problemático porque os fusos horários, apesar de serem, a gente traçar eles, né, realmente, é mais visível do ponto de vista horizontal, quem traça os horários a cada 15 graus, na verdade, é o quê? É um meridiano, tá? Que vai cortar. Então, é traçado de pé, né? Então, a gente não deitado, horizontal, né? Ele é vertical. Então, os meridianos são verticais, né? Não horizontais. Perfeito? Então, aqui, basicamente, isso aqui finaliza, né, essa questão. Terceira questão. Observe, essa é uma imagem, né? Antes de eu entrar ali no contexto mais da questão, esse é um tipo de divisão muito comum na geografia, tá? Derivado da interpretação do professor Aziz Absaber dos domínios morfoclimáticos. Mas é basicamente os biomas do Brasil. Então, os tipos de vegetações, né? Eu consigo olhar para esse mapa e saber justamente que é da vegetação, que é o que está colocando o enunciado. Qual é a vegetação típica do clima semiárido da região nordeste do Brasil, formada por plantas extremamente resistentes à seca? Vamos lembrar. Região da Depressão Sertaneja, tá? É um tipo de relevo. Está no nordeste do Brasil, norte de Minas Gerais também. É a única região brasileira que tem clima semiárido, então clima que chove pouco, no máximo 500 milímetros de chuva por ano. Tá? E nessa região específica da Depressão Sertaneja, onde nós temos o clima semiárido, nós temos o bioma da Caatinga, que é um bioma que a gente vai chamar de xeromórfico, que tem lá as características de vegetações de lugares secos. Tá? Então, nesse caso, a gente fica com a letra C. A letra C ali, a Caatinga brasileira, que é justamente o único bioma seco do Brasil. Todos os outros biomas são úmidos ou semi-úmidos, né? Então, se a gente pegar Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata de Araucária, Pampas, tá? Todos esses biomas, eles são biomas ou domínios, né? Extremamente úmidos, chuvosos, tá? A gente tem o centro do Brasil com um clima tropical típico continental, onde nós temos o bioma do Cerrado, que é uma savana, tá? Nesse bioma do Cerrado, que é a savana, nós temos ali já um semi-úmido, mas ainda é úmido, tá? Você ainda tem umidade. O nordeste do Brasil, aí sim, lá na região do sertão, nós temos o clima semiárido, tá? Onde a gente tem médias térmicas anuais próximas de 28 graus Celsius e chuvas na casa de 400, 350 milímetros. É difícil passar disso. Perfeito? Então isso aqui é a correção da prova então de geografia de 2024 para 2025, Colégio da Polícia Militar do Paraná. 3 questões, tá? 3 questões relativamente fáceis, associativas, um pouco mais tranquilas do que outros anos. A gente falta de questões tradicionais como coordenadas, tá? Então, para quem for fazer a prova 25, 26, bem interessante estudar um pouquinho mais de coordenadas, norte, sul, leste, oeste, coisa que a gente viu que não caiu nessa prova, tá? Não caiu o Rio, normalmente eles gostam de cobrar também, e também não caiu nada de produção agrícola. Então, para quem faz a prova em 2025 e 2026, o que é interessante você estudar? Produção agrícola, então o que o Paraná produz de forma agrícola? Os principais rios do Paraná, então Rio Paraná, Rio Ivaí, Rio Iguaçu e também o Paranapanema. E também pensar numa questãozinha de norte, sul, leste, oeste, elementos, então o que é escala, o que é legenda, tá? Os elementos gerais dos mapas. Perfeito, gente? Então é isso. Agradeço. Primeira questão. As revoltas nativistas foram movimentos de resistência ocorridos no Brasil colonial durante o período de domínio português, entre os séculos XVI e XVII. Esses movimentos foram caracterizados principalmente por conflitos entre os colonos locais e a administração portuguesa, bem como por tensões entre os próprios grupos coloniais e os representantes da coroa. Sobre a revolta de Felipe dos Santos, a qual aconteceu em 1720, é correto afirmar que, gente, revolta de Felipe dos Santos é a revolta, enfim, a gente dá um nome porque ele foi o principal líder, né? Ele vai ser morto pelos portugueses, é a famosa revolta de Vila Rica, 1720, bem o início do século XVIII, tá? Inclusive, muitos autores, o Boris Fausto é um, né, que sempre coloca como isso um grande precursor do movimento, por exemplo, que vai levar a Inconfidência Mineira alguns anos depois, né, algumas décadas depois. Então, para vocês terem ideia que Minas Gerais já era um lugar muito agitado nessa época, né? Minas era uma região que já tinha um histórico vindo ainda da Paulistânia, então uma região ligada ali à província de São Paulo. Tinha uma questão da mineração muito forte,
tá? Também alguns tipos de comércio e agricultura com o interior. Então era uma região muito dinâmica, com muitas pessoas e muita coisa acontecia ali. Só que era um período em que justamente o poderio colonial, o poder, né, estatal à época, ele não era tão presente. Ele era presente na cidade, enfim, nas regiões principais, mas mais para o interior, que enfim, alguns autores trabalham como o domínio de régulos, que eram aquelas pessoas que comandavam mesmo o local à força, né? Tinha ali algum grupo armado ligado e controlava o interior. Acontece que esses grupos do interior, muitas vezes essas elites localizadas no interior, quando o Estado, a coroa vinha, né, cobrar imposto ou vinha pedir alguma coisa, eles não aceitavam, né? Eles não queriam negociar com a coroa, justamente porque a coroa ficava muito afastada. E aí várias vezes a gente teve conflitos na história, teve em Pernambuco, teve em Confidência Mineira, tem aqui a revolta de Vila Rica, todas vão por esse caminho, né, de pessoas que não estavam felizes justamente com a coroa. A letra A ocorreu na região de Minas Gerais e foi provocada pela insatisfação com a cobrança excessiva de impostos, isso é verdade, sobre o ouro e o descontentamento com a administração colonial portuguesa, o que levou a um conflito violento à execução de líderes revoltosos, inclusive, né, aquela que ele coloca, né, Felipe dos Santos, foi o principal, né, o principal líder, pelo menos que assim entendeu a coroa portuguesa, e ele vai ser morto, né? Na época você era morto, exposto, tinha toda uma cerimônia pública para mostrar que quem mandava de fato era a coroa, né? Então a letra A é verdade. A letra A é bem correta, tá? Letra B. Foi um movimento pacífico? Não, não foi nada pacífico, nem um pouco pacífico. De negociação entre os colonos e autoridades portuguesas e resultou em concessões? Não, a coroa não fazia concessão, né, gente? Nessa época, na época ainda muito encravado no pensamento colonial português, é a figura do rei, uma figura incontestável, até divina, tá? Então uma certa inspiração divina sobre a autoridade do rei. Então não, de forma alguma. Letra C. Resultou na independência temporária de Minas? Não, 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 não. A revolta de Vila Rica ela foi massacrada, né? Então não tem independência temporária de Minas. Com a criação de uma administração local? Não, de forma independente não. Não, de forma alguma. Letra D. Foi motivada principalmente pela oposição ao monopólio do comércio de açúcar imposto pela coroa? Não. E não teve relação. Era a questão do imposto, tá? Imposto sobre as atividades locais, né? E não tinha. Ali, pelo menos, o açúcar não era o principal. A região de Minas Gerais sempre esteve ligada à mineração e ao comércio, tá? A gente tem que lembrar um pouquinho disso, né? Então ficamos aí com a letra A como correta, a única certa dessas 4 alternativas. Segunda questão de história, questão 34 da prova regular. Leia o texto que segue para responder esta questão. Abre aspas. No dia 29 de novembro de 1807, a esquadra portuguesa com 36 navios, abrigando o corpo burocrático, arquivos móveis e utensílios, um prelo tipográfico e cerca de 15 mil pessoas, a corte, né, zarpou sob escolta inglesa rumo ao Rio de Janeiro. Napoleão Bonaparte está fazendo as suas bagunças pela Europa. Isso é um conteúdo que vocês aprendem, né, mais para frente, no 8º ano. Enfim, a coroa portuguesa, por esse motivo, né, acabou vindo para a então colônia, a colônia brasileira. Posteriormente, o Brasil vai ser passado, né, a um outro status. Ele vai perder o status de colônia, vai ganhar um status um pouco melhor. Mas enfim, isso é papo de outra aula. Ao se transferir para o Brasil, juntamente com a parte da corte, a família real portuguesa. Então vem a família real portuguesa com todo mundo. A família real portuguesa, tá? Inúmeras pessoas, funcionários, súditos, fora, tá? Os outros nobres que tinham cargos, enfim, vieram com suas famílias e colocaram ali, né, um número de 15 mil pessoas, inclusive no texto. Quando esses portugueses chegaram ao Brasil, né, desculpa, nós ampliamos o negócio com as Franças, nós estávamos justamente fugindo dos franceses, né? Então, a época, falando nós, né, porque na época Brasil e Portugal era uma coisa só, né? Então os portugueses, a corte portuguesa estava fugindo da invasão de Napoleão Bonaparte. Então não ampliou, restringiu, né, o negócio com os franceses. Fora que nós tínhamos alguns acordos econômicos e militares com a Inglaterra que justamente impedia a gente de comercializar, né, com os franceses. Letra B. Promoveu mudança na cidade do Rio de Janeiro? Sim. Para receber, tá, os portugueses, o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente pequena, uma cidade portuária, né? Não existia uma população diversa e grande ainda na colônia, no caso o Brasil. Então o Rio de Janeiro era muito pequeno, não tinha infraestrutura. Então para abrigar essas pessoas aqui no Rio de Janeiro,
justamente foram feitas diversas pavimentações, então criação de paralelepípedos, vai ter a criação posterior, tá, de biblioteca, de banco, vai ter a criação de empresas de comunicações que vieram a calhar no atual Correio, Banco do Brasil, Jardim Botânico, então várias coisas começaram a ser feitas no Rio de Janeiro justamente para acomodar. Então houve assim, uma certa modernização, uma mudança bem drástica no Rio. A letra B está correta. A letra C. Forneceu ampla cidadania aos moradores? Não, de forma alguma. Né? Ampla cidadania não, de forma alguma. O colono continuava sendo colono, né, no ponto de vista do pacto colonial, pelo menos por alguns anos ainda. Letra D. Impediu a realização de atividades comerciais com a Inglaterra? Não, só fortaleceu, né? Então nós estávamos fugindo dos franceses, nosso maior aliado, inclusive, com quem escolta, né, os navios aqui dos portugueses para a colônia, foram os ingleses. Né? Então não impede, na verdade, fortalece ainda mais essa proximidade comercial e política que existia na época entre o Império Português e o Império Britânico. Né? Até hoje, tá, do ponto de vista político, se apertar as coisas, eles são bem próximos. Uma das alianças mais antigas que se tem registro na história, se não a mais antiga, tá? Leia o texto que segue para responder a essa questão. A segunda razão para a crise do café no país foi o grande aumento do preço do escravo, causada pelas leis abolicionistas. Após a abolição definitiva do tráfico, em 1850, cessou de vez o abastecimento de mão de obra vinda da África. A gente falando da Lei Eusébio de Queiroz, então o texto faz referência à Lei Eusébio de Queiroz, que promoveu, gente, já está no texto, tá? A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico estrangeiro de africanos escravizados para o Brasil. Então ficou proibido esse comércio transatlântico. Acontece que quando começou isso, né, o preço do escravo na época era uma mercadoria, a pessoa escravizada na época era uma mercadoria, então compra e venda, né? O preço subiu muito. Tá? Por causa disso, começou a ter um comércio intenso dentro da colônia. Então, pessoas escravizadas que estavam em um local em que não tinha muita produção, muitas vezes era comprado ali por um grande produtor, principalmente do café já na época, né, ou ainda alguma coisinha de cana. Então, aumento ali. Então, a letra A. Houve, né, uma diminuição da imigração europeia? Não, inclusive, né, como nós não tínhamos mais a possibilidade de comprar escravos, ainda bem, né? Houve uma facilitação para que europeus viessem ao Brasil. Então, em 1824, ali São Leopoldo, vem alemães suíços, posteriormente vem italianos, né? Enfim, vem inúmeras outras populações de europeus, eslavos depois, né? Na verdade, isso promove uma entrada, um aumento da imigração europeia. Letra B. O início do tráfico de escravizados da África não é o final do tráfico de escravizados, né? Letra B. C. O aumento do comércio de escravizados dentre as províncias, sim, é bem isso que acontece. Tá? Como não pode mais trazer de fora, começou a ter um comércio mais intenso dentro aqui. Né? Então, um escravo novo ali, um escravizado novo de alguma região, ele passou a ter um valor muito mais alto porque você podia ainda comprar dentro, né, do Brasil. Letra D. O fim da produção de café nas províncias do Império? Não de forma alguma. Né? Concordo que aumentou um pouco do preço da produção do café, mas não foi o fim, né? De forma alguma. Então ficamos aí com letra C, tá? A C está bem correta. Tranquilo? Então, gente, isso aqui foi a nossa prova de história. Prova relativamente pouco mais difícil que geografia. Prova de história do Colégio da Polícia Militar não é uma prova simples, tá? Para um sexto ano, mas está dentro dos conteúdos que nós esperamos. Entendimento, pelo menos, perto da totalidade na primeira fase do ensino básico. Muito obrigado, bons estudos e até mais.